graça e a paz. Em nosso curso básico de vida cristã, estamos iniciando hoje o livro 1, Bibliologia. Capítulo 1, a importância das Escrituras. No tópico 1, a razão da necessidade das Escrituras. Amados, Deus tem se revelado através dos tempos por meio de suas obras. Isso é, a criação. Então, em Romanos, capítulo 1, versículo 20. Porém, na palavra de Deus, temos uma revelação especial e muito maior. É dupla revelação. Temos-la de duas maneiras. A, na Bíblia, a palavra escrita, e B, em Cristo, a palavra viva. João, no capítulo 1, versículo 1. Esta dupla revelação é especial e tornou-se necessária devido à queda do homem. A necessidade do estudo das Escrituras está implícita nos seguintes textos. 1 Pedro, capítulo 3, verso 15. Santificai a Cristo como Senhor em vossos corações, estando sempre preparados para responder àquele que vos pedir a razão da esperança que há em vós. 2 Timóteo, capítulo 2, verso 15. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Salmo 119, versículo 130. A revelação das Escrituras esclarece e dá entendimento aos simples. Amados, o estudo destes versículos nos conduz a dois pontos de suma importância, que são, primeiro, por que devemos estudar a Bíblia? E segundo, como devemos estudar a Bíblia? Então entenda, queridos, estudar é mais do que ler, é aplicar a mente a um assunto, de modo sistemático e constante. E nós vamos ficar, então, nesse estudo, na primeira fase. Por que devemos estudar a Bíblia? A. Ela é o único manual do crente na vida cristã e no trabalho do Senhor. O crente foi salvo para servir ao Senhor. 1 Pedro, capítulo 2, verso 9. Sendo a Bíblia o livro-texto do cristão, é imperioso que este maneje bem para o eficiente desempenho da sua missão. 2 Timóteo, capítulo 2, verso 15. Então, um bom profissional sabe empregar bem as ferramentas do seu ofício. Essa eficiência, queridos, não é automática. Vem pelo estudo e prática da palavra. Assim, deve ser o crente em relação ao seu manual, a Bíblia. Entre as promessas de Deus, aquele que conhece devidamente a sua palavra, como nós temos ali em Isaías, no capítulo 55, versículo 1. Assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que a designei. Letra B. Ela alimenta as nossas almas. Mateus, capítulo 4, verso 4. Jesus, porém, respondeu, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. E em Jeremias, no capítulo 15, verso 16, diz, achadas tuas palavras, logo as comi. As tuas palavras me foram gozo e alegria para o coração, pois pelo teu nome sou chamado, ó Senhor, Deus dos exércitos. Queridos, não há dúvida que o estudo da palavra de Deus traz nutrição e crescimento espiritual. Ela é tão imprescindível à alma como o pão é para o corpo. Nas passagens citadas, ela é comparada ao alimento, porém este só nutre o corpo quando é absorvido pelo organismo. O texto de 1 Pedro, no capítulo 2, verso 2, fala do intenso apetite dos recém-nascidos. Assim deve ser o nosso apetite pela palavra divina. Bom apetite pela palavra é sinal de saúde espiritual. Amém? Letra C. Ela é um instrumento que o Espírito Santo usa. Efésios, no capítulo 6, verso 17. Se em nós houver abundância da palavra de Deus, o Espírito Santo terá o instrumento com que operar. Então, é preciso meditar nela. É preciso deixar que ela domine todas as esferas da nossa vida, nossos pensamentos, nosso coração, e assim molde todo o nosso viver diário. Em suma, precisamos ficar saturados da palavra de Deus. Um requisito primordial para Deus responder nossas orações é estarmos possuídos da sua palavra. Aqui está, em parte, a razão de muitas orações não serem respondidas. Desinteresse pela palavra de Deus. Lá em João, no capítulo 15, verso 7, diz,
Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Entenda, querido, pelo menos 3 fatos estão implícitos aqui. Letra A. Na oração, precisamos apoiar nossa fé nas promessas de Deus. E essas promessas estão na Bíblia. Letra B. Por sua vez, a palavra de Deus produz fé em nós. Romanos 10, 17. Letra C. Devemos fazer nossas petições segundo a vontade de Deus. E um dos meios de saber a vontade de Deus é através da palavra de Deus. Amém? Entenda isso. Na vida cristã e no trabalho do Senhor em geral, o Espírito Santo só nos lembra o texto bíblico se o conhecermos. Portanto, o Espírito Santo quer não somente encher o crente, mas também encontrar nele um instrumento com que opera a palavra de Deus. Assim, queridos, ter o Espírito e não conhecer a palavra de Deus conduz ao fanatismo. Pessoas que querem usar o Espírito Santo em vez de permitir que ele as use. Conhecer a palavra e não ter o Espírito Santo conduz ao formalismo. Entenda, esses 2 extremos são igualmente perigosos. Letra D. Ela enriquece espiritualmente a vida do cristão. Salmo 119, versículo 72. Essas riquezas vêm pela revelação do Espírito Santo. Primeiramente, Efésios capítulo 1, versículo 17. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. A pessoa que procura entender a Bíblia somente através da capacidade intelectual, muito cedo desistirá da sua leitura. Só o Espírito de Deus conhece as coisas de Deus. Um renomado expositor cristão informa que há 32 mil promessas na palavra de Deus, na Bíblia. Entre as riquezas derivadas da Bíblia está a formação do caráter ideal, bem como a formação da vida cristã. É a Bíblia a melhor diretriz de conduta humana, a melhor formadora de caráter. A falta de correção e pronta orientação espiritual dentro da palavra de Deus, especialmente quanto a novos convertidos, tem resultado em inúmeras vidas desequilibradas e doentias, pelo resto da existência, as quais só um milagre de Deus pode reajustar. Entenda, a Bíblia é a revelação de Deus à humanidade. Tudo que Deus tem para o homem e requer do homem, e tudo que o homem precisa saber espiritualmente da parte de Deus, quanto à sua redenção, conduta cristã e felicidade eterna, está revelada na palavra de Deus. Tudo que o homem tem a fazer é tomar o livro e apropriar-se dele pela fé. O autor da Bíblia é Deus. Seu real intérprete é o Espírito Santo. E o seu tema central é o Senhor Jesus Cristo. E para nós encerrarmos a nossa aula de hoje, o homem deve ler a Bíblia para ser sábio, crer na Bíblia para ser salvo e praticar a Bíblia para ser santo. Amém? Na próxima aula, então, tópico 2, como devemos estudar a Bíblia? Estaremos respondendo a seguinte questão: quais as maneiras de estudar a Bíblia? Amém, amados? Então, como eu havia informado na aula passada, houve muitos pedidos para nós retornarmos ao livro 1, porque na playlist ele não consta, né? Então, muitas pessoas que estão acompanhando as aulas pela playlist ficam desguarnecidas em relação a este assunto, ok? Então, nós vamos aprofundar um pouco mais em bibliologia nessa sequência. Se você gostou, deixa aí o seu like. Se você tem alguma dúvida, vai ali nos comentários, deixa a sua questão, nós estaremos te respondendo. Não esqueça também de fazer os seus comentários, né? Pode ser de tópico a tópico, quantas vezes você quiser. E não esqueça de divulgar o canal. Que Deus abençoe a todos e até a próxima aula.